Vamos lá, gente, sem delongas aqui, manhã de conhecimento, eu quero chamar no palco aqui agora o grande Odair Souza da IT2B. Bom dia, Odair. Tá no mudo, Odair. Ativei. Bom dia. Aê, bom Bom, dia. bom dia, Wagner. Bom dia, pessoal que está online aí. E bom dia ou boa tarde para aqueles que vão assistir depois os links, né? Isso. Vamos lá. É um prazer ter você com a gente, tá, Odair? Quero deixar aberto aqui Agradeço. para você falar pra gente um pouquinho quem é o Odair Souza. Bom, o Odair Souza é um profissional que já está aí há mais de 30 anos nessa área de TI, né? Na verdade, são 35 anos trabalhando com TI. E nessas indas e vindas aí, trabalhando sempre nos últimos anos, com a parte de gestão empresarial, depois caminhando aí agora para a inteligência artificial, né? Então, o Odair é um profissional aí que já está há mais de 35 anos nesse processo. Tem um filho aí de 30 anos que também, não por influência minha, né, mas também enveredou por esse caminho, né? Trabalha na área de TI, né? Então, minha família, eu, meu filho e minha esposa. E estamos aí, a minha disposição é sempre trocar conhecimento, né, passar a experiência que a gente recolheu aí ao longo desses 35 anos na área de TI, na área de negócios, levando soluções de negócios para os clientes, para as empresas pelas quais eu desenvolvi aí vários projetos bem interessantes e bastante desafiadores, né? Acho que o público que está aí, para aqueles que estão começando, tem pela frente aí uma jornada bem interessante. Essa área de TI traz uns desafios interessantes para a gente, e o que hoje fica mais evidente é essa necessidade de estarmos nos atualizando o tempo todo, né? Porque as informações aí estão acontecendo, bacana ter aí um instituto como o IMA aí ajudando as pessoas, né, nessa troca de conhecimento, facilitando para que as pessoas também tenham acesso de uma forma gratuita a um conhecimento aí que pode potencializar suas carreiras, né? Então a proposta é essa, é compartilhar e juntos aí a gente ter uma vida melhor para todos, né? Que maravilha, Odair. Excelente. Então, o palco é seu, tá? Eu sei que você vai apresentar o slide, vai bom material. Se quiser já colocar aí, eu já coloco na tela, Tá, deixa enquanto eu eu vou já falando com as compartilhar aqui. pessoas aqui. Gente, ó, lembrando, surgiu a dúvida na cabeça, já coloca no chat, tá? Porque nós vamos respeitar a ordem de chegada para a gente poder cumprir o nosso tempo. Se não der tempo de responder todas, aí a gente dá as informações para vocês poderem mandar direto pro daí, beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu só. Maravilha. Não, Assim que por que chegar que. aqui, eu já coloco. Tá bom. Se precisar de apoio, só falar que eu Só tá apoio aqui ao travando a vivo. minha telinha aqui por algum motivo aqui. Deixa eu ver aqui o que tá faltando. Pronto. Clica nela Acho e que, aí tá chegando acho aqui. que foi. Maravilha. Pode ir pro slide e já vou colocar na tela aqui pra gente. Prontinho. É isso? Excelente. Já tá aí. No final eu volto, tá, Daí? Tá ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Como o Wagner falou, vamos colocando aí as questões que tiverem aí durante a apresentação no chat, para que a gente possa, ao final aí também, conversar pessoalmente e de repente até se aprofundar em alguns quesitos, né? Bom, então aqui um pouco sobre, né, o meu background. Eu sou pós-graduado em gestão de negócios pela Universidade de Cidade de São Paulo, pós-graduado em leadership management pela FATRI, e como eu falei, já estou aí na área há mais de 35 anos trabalhando com TI, né? E nos últimos anos trabalhando mais com a parte de gestão, business intelligence, trabalhando com indicadores de negócio. É, Hoje, na IT2B, eu sou o head de inovação, então a gente, na IT2B, que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a empresa aqui para vocês entenderem, mas hoje a minha função na IT2B é justamente é, olhar as tecnologias que estão surgindo e através das nossas parcerias tecnológicas aí com grandes empresas como OpenText,
Clique e outras, né, a gente trazer essas tecnologias para que resolver os problemas de negócio ou dar agilidade nas questões de negócio dos nossos clientes, né. Então, sobre a IT2B, bem rapidamente, uma empresa com mais de 20 anos, ela está posicionada entre as 100 maiores empresas de TI, tem mais de 1.000 colaboradores, ela tem um atendimento Brasil, são mais de 600 clientes aí que foram que nós fizemos projetos durante esses 20 anos, né, mais de 20 anos. São mais de 350 mil atendimento técnico feito aos nossos clientes por ano. Nós temos um laboratório técnico para dirimir problemas aí não só de hardware, software, enfim. Hoje muito mais software, né, porque hardware já está tudo na nuvem, ou a maioria dos clientes, ou a maioria dos softwares, a maioria das soluções já estão todas em nuvem, né. São mais de 150 mil horas aí de projetos, é uma empresa 100% nacional, né, uma empresa aí que atua nesse mercado e ainda se mantém como uma empresa de sócios brasileiros, mais de 50 bases técnicas distribuídas pelo país. Aqui alguns prêmios que recebemos ao longo dos anos. Eu sempre gosto de destacar esse prêmio de maior venda de valor agregado, porque é isso que eu julgo que realmente é importante, né? Quando a gente faz leva uma solução para o cliente e essa solução efetivamente traz um valor agregado, não é somente ele tá fazendo um upgrade de tecnologia, né, que nem, por exemplo, hoje tudo gira em torno da inteligência artificial, todos os projetos se fala em iniciativas de inteligência artificial, a gente sabe o potencial que a inteligência artificial tem, mas é muito importante a gente verificar ali na prática para aquele cliente qual que é o resultado efetivo que ele pode alcançar com aquela tecnologia, né? E não somente fazer um upgrade e estar aí com uma tecnologia que é a tecnologia do momento. Então, aqui alguns parceiros de negócio que nós temos, e aí a gente entra no nosso tema, né? Como os agentes de IA podem aumentar o engajamento e a lealdade do cliente. Todas as empresas, todas as organizações precisam de clientes, né? E todo cliente precisa de produtos e serviços. Todos nós somos clientes, ora somos colaborador de alguma empresa que produz um produto ou um serviço para o cliente, né? Mas então essa interação e esse engajamento, essa lealdade, né? Se a gente voltar lá no tempos atrás, era aquele tete a tete, né? Que era aqueles comércios de bairro, comércios que, lógico que ainda existem, né? Mas quando você fala em grandes escalas, onde empresas são multinacionais, empresas colocam seus produtos nas plataformas, e às vezes não só empresas, mas pessoas físicas, né, colocam seus produtos em plataformas de vendas, há necessidade aí do cliente lá do outro lado ter a tecnologia tratando-o de forma mais humanizada possível, né. E como é a IA no dia a dia, né? Pensem aí um pouquinho, se quiserem colocar no chat, como que a IA está aí no seu dia a dia presente, né? É importante a gente notar que embora, se fale bastante, né, a partir do momento que o ChatGPT foi lançado, que houve uma popularização da IA generativa, né, embora os colegas aí já falaram aí durante todo o evento, a IA não é algo novo, né, mas com a popularização da IA, e agora especificamente vou falar dos agentes de IA, mas a IA ela já está no nosso dia a dia, né, e na minha opinião, a gente usa a IA para fazer tarefas mais rápido. Então, por exemplo, se eu preciso me locomover da minha residência para o escritório e eu vou de carro, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar lá o Waze, por exemplo.
Então o Waze ele vai me dar os melhores caminhos naquele momento. Às vezes nem é o caminho mais curto, mas é o caminho mais rápido para eu chegar no meu objetivo. Então, se eu tenho que me deslocar da minha casa ao escritório, o Waze, a inteligência artificial ali vai olhar o caminho que eu devo fazer, quais os obstáculos que estão acontecendo, então isso está online, né? Então, se tem um acidente, o Waze ali, a partir do momento que os usuários vão lá colaborando com a plataforma, dando informação, ele vai processando e vai te mostrando, olha, não vai por esse caminho que tem aí um acidente à frente, e ele vai te tirando do trânsito, né? Então, a IA, eu vejo hoje ela com essa objetivo de eliminar não, de fazer as nossas tarefas de forma mais rápida, né? E algumas tarefas que são tarefas que você pode delegar para um IA, né, que eu acho que é importante você sempre ter ela como um, vamos assim dizer, um assistente para o qual você vai delegar uma tarefa, né, que poderia ser, que ela faria melhor que você, né. Então a IA no dia a dia, para mim, é isso, né, a gente utiliza para fazer tarefas mais rápidas. Então para eu me locomover mais rápido, para eu encontrar um produto que eu preciso comprar mais rápido, para eu receber um produto mais rápido, né? Então, de repente, você precisa comprar um produto para uma viagem que vai acontecer alguns dias, você entra lá nas plataformas hoje de e-commerce, já localiza o produto, ah, de repente, se você é um usuário costumeiro daquela plataforma, é lógico que ela já vai aproveitar aquela interação sua para te identificar e, de repente, verificar se você deixou algum carrinho ali naquela plataforma por concluir, enfim. Então, a partir do momento que você interage com esse mundo digital, você está, na minha opinião, buscando realizar tarefas de forma mais rápida, né? Agora, como os agentes de IA podem aumentar o engajamento e a lealdade do cliente, né? Isso é possível? Então é isso que a gente vai buscar aqui, responder ou pelo menos trazer alguns insights, trazer algumas provocações aqui para na nossa discussão, né? Hoje é fundamental oferecer experiência rápida, personalizada e integrada, né? Porque o cliente, quando ele entra lá numa plataforma para comprar alguma coisa, ele quer comprar rápido, né, porque se ele não tivesse urgência daquele negócio, ou se ele não quisesse ter rapidamente aquele negócio, ele iria na loja, ia visitar 3 ou 4 lojas, ia fazer a compra, então é uma coisa aí que demoraria, às vezes, 2 a 3 dias. Se eu preciso de uma coisa para agora, o mínimo que eu espero é que a experiência seja rápida, né, que eu consiga lá localizar o meu produto e nós estamos aí nesse mundo VUCA, né, como chamam aí os especialistas, onde todo mundo tem urgência em resolver as coisas, e é como eu falei, na minha impressão, toda vez que a gente envolve IA, é um objetivo de fazer algo muito rapidamente, né. Hoje, por exemplo, se você precisa de um trabalho, aí montar um trabalho, um artigo, é possível você usar a IA pelo menos para te dar uma base, para você não sair do zero, e a partir dali você usa o seu conhecimento para que realmente aquele artigo se torne seu e não fruto de uma IA, né. Mas é algo que é possível fazer e todos estão fazendo, né, não tem como produzir hoje, pelo menos de forma rápida, um bom conteúdo se você não partir de uma base, né, a menos que você já tenha, escrito artigos anteriores e você só esteja atualizando, né, isso falando de artigos. Então, o cliente, ele está hiper conectado e ele tem muita expectativa, né. E na nossa experiência, a expectativa do cliente é esta de rapidamente resolver aqueles seus anseios, né. Então, se eu estou com um problema de suporte a um micro, puxa, eu preciso que me resolva agora, que imagine, se eu estou com um problema aqui e de repente, né, eu não consigo, finalizar essa palestra, por exemplo, né. Então os clientes esperam que as marcas o conheçam e antecipe as suas necessidades, né. Então, se você
é aquela pessoa que está sempre, utiliza aquela plataforma ou é cliente de uma determinada marca, né, as pessoas até às vezes pelas suas urgências de coisa, ela precisa, né. Então, por exemplo, você está fazendo uma compra de um artigo de viagem, eu sei que você vai viajar, então hoje eu tenho condições de treinar o agente de IA para que ele te forneça, produtos da minha empresa que te auxiliem no seu processo de viagem, né. Então, de repente, você só está lembrando que você precisa comprar um artigo, mas eu estou dizendo para você, fala: "Olha, se você tem esse artigo também, isso aqui é algo que é muito preciso em viagens". E veja, cada vez mais está se buscando realmente auxiliar o cliente, né, porque empurrar produtos, as pessoas estão cada vez mais reticentes, né. Aquela história de combo, ele é algo que é assimilado até razoavelmente se ele tem benefícios para o cliente, mas se o cliente percebe que você só está vendendo um combo para ele, mas do combo 3 conteúdos são algo que você não precisa, então, começa a ficar, assim, uma rusga entre você e a marca, né. É lógico que isso é de pessoa para pessoa, né, é de cultura para cultura, mas a partir dos dados, que é algo que eu vou falar aqui também, a gente consegue identificar isso. Então, por exemplo, você pode ter um público que se você, de repente, no processo de compra, você tem um combo ali, mesmo você sabendo que aquele combo não é 100% o que ele precisa. Tem uns 2 itens ali que ele não precisa, mas é algo que também vai ajudá-lo. E ele aceita esse combo por conta de ser algo que, de certa forma, o custo é tão pequeno que também não vai fazer diferença, né. Então, é essa análise dessa interação e hoje, ao passo que o antigo comerciante, né, sempre fazendo um paralelo, o antigo comerciante ele sempre conhecia a pessoa, sabia mais informações da pessoa, porque ele convivia ali todos os dias com a pessoa, e vários anos com a pessoa, com a família, enfim, ele conhecia todos os hábitos. Hoje o que a gente está cada vez mais trazendo para esse mundo de agente, de IA, é essa experiência, né, conhecer o cliente, né. Como as expectativas do cliente moldam a estratégia do negócio, né, e isso também é importante, porque a partir do momento que você tem uma base de cliente e você precisa, como todas as empresas, que esses clientes se engajem e que esses clientes sejam fiéis à sua marca, é importante que a sua estratégia de negócio também esteja sempre muito alinhada com o seu público, né. À medida que vão chegando novos clientes, à medida que vão chegando aí, pessoas com novos costumes, vão chegando novas gerações, né. Então você vê hoje empresas centenárias atendendo o seu público, né. E ela foi se adaptando, né. Há 100 anos atrás, quando iniciou, ela atendia o seu cliente de uma forma, e hoje ela precisa atender o seu cliente que já tem aí algumas gerações que ocorreram durante a vivência da empresa, né. Então as empresas que não personalizam as experiências correm o risco de perder clientes para concorrente, que fazem a personalização. Um exemplo, um cliente com, por exemplo, que ele vai lá comprar um tênis de corrida no seu carrinho de compra, né, e ele espera que o agente de IA indique, ou mesmo se o agente de indicar para ele ali quais são datas da corrida que estão acontecendo ali na sua região, já é algo que, poxa, chama atenção. "Oh, que legal, eu estou comprando um tênis aqui, ele está me dizendo que vai ter essas corridas aqui na minha região", né. Ou ou que ele fale um pouco, apesar no momento ali que ele está comprando, que ele fale sobre o uso de palmilha adequada para o uso daquele tênis, né, que é o que o vendedor humano faria. Um vendedor humano, né, ele estaria ali com a pessoa e falar: "Olha, inclusive, a nós temos o calendário aqui das corridas que estão na região, inclusive nós temos aqui algumas palmilhas que ajudam a você
a utilizar o tênis de uma forma melhor, reduzir o impacto, enfim, ele vai trazer todo aquele conhecimento que ele tem sobre o artigo e sobre o como que aquele artigo é utilizado, né, que está sendo vendido. Então, a ideia, né, ou o que a tecnologia nos proporciona hoje, é justamente dar ao agente de IA que está conversando ali pelo um chat com o cliente, todas essas informações para que ele também possa ajudar o cliente ali e não fique só aquela conversa em que: "Olha, gostou do produto? Gostei. Você vai comprar? Vou", tal, e fecha a negociação, né. A ideia é cada vez mais que a IA possa trazer essa experiência boa para o cliente, né. E os benefícios da personalização para o engajamento e a lealdade do cliente, ela passa pelo cliente satisfeito, né, porque se o cliente teve uma interação digital com a sua marca, com a sua empresa, com o seu produto, e essa interação digital foi algo satisfatório, foi algo que o encantou, ele com certeza criou ali um, hã, um engajamento desse cliente para que ele possa realmente voltar a comprar mais produtos. Lembrando que hoje há uma expectativa muito grande da gente resolver as coisas rapidamente, né, porque antigamente, não tão antigo assim, né, mas a gente iria numa loja, né, lógico que ainda as pessoas aproveitam para passear nos shoppings lá para de repente comprar alguma coisa, mas não é só para ir comprar, ela aproveita para passear no shopping também, né. Mas hoje, quando a maioria das pessoas, ela está fazendo outras atividades e ela precisa de um produto, ela entra, compra e ela quer ser bem atendida, quer ser atendida rápida, e se ela tiver esse engajamento com a marca, ela continuará lá, fazendo inclusive que essa marca tenha um crescimento aí no seu LTV, né, e que o retorno sobre o investimento da tecnologia também se venha com mais rápido, né, e pensando no cliente, o retorno sobre aquilo que ele está comprando também, né. Construção de relacionamento duradouros fortalece a marca, né. Então, à medida que a marca vai cada vez mais atendendo os seus clientes nesse mundo digital, de uma forma mais personalizada, em que cada vez mais a pessoa não se incomode por estar sendo atendido por um agente de IA e não por um ser humano, embora a tecnologia com a qual nós trabalhamos, nós sempre, a qualquer momento, se o cliente der bom dia, quero falar com o humano, a nossa tecnologia vai direcionar para o humano. Ou seja, sempre vai haver um respeito à vontade do cliente. Se o cliente quer falar com o humano, ele não precisa falar com um agente de IA. Mas o que a gente procura proporcionar para o agente de IA é justamente uma forma dele tratar essa pessoa da forma mais humanizada possível, né? Então, um agente de IA de atendimento, usando preferências, categoria de gasto do cliente, pode ajudá-lo bastante, né. Então aqui um exemplo de engajamento, olha, veja aqui que a nossa solução com a qual nós trabalhamos, a IT2B como integradora de solução que entende o que o cliente precisa, a partir do entendimento da necessidade do cliente, nós trazemos para os nossos engenheiros de softwares, nossos engenheiros de solução, e os nossos engenheiros de solução verificam os nossos parceiros tecnológicos, e aí a gente entrega para os nossos clientes sempre a solução mais adequada, né. Então nós trazemos a necessidade, nossos engenheiros de software com a nossa base de parceiros tecnológicos, que inclui empresas como IBM, inclui empresas como OpenText, inclui empresas como Clique, né, nós levamos para o cliente, empresas como a Moveu, né, nós levamos aí as soluções tecnológicas para os nossos clientes, né. Então aqui, por exemplo,
A nossa solução, ela está integrada ao CRM, então eu tenho todas as informações da Jane aqui, né, então eu tenho que ela tem 36 anos, qual que é a ocupação dela, qual que é a frequência que ela faz de viagem, né. Então nesse caso específico, eu estou procurando dar condições e mostrando para ela os benefícios que ela terá em fazer a ativação do seu cartão, né. Então o agente de IA aqui está dizendo: "Olá, Jane", ou seja, está tratando ela pelo nome. "O verão está chegando e com o seu novo Mastercard você pode ganhar até 20% de desconto em experiência exclusiva ao redor de várias cidades. Você tem algum plano?" Aí ela responde: "Na verdade, eu estava pensando em ir para Ibiza esse ano." A IA já aproveitou essa informação e trouxe para ela aqui, ó, essas atividades seriam perfeitas para isso. Ou seja, a IA já trouxe informações aqui, ó, temos teste de vinhos incríveis e outras iguarias num único vinhedo em Ibiza. Ou seja, aqui é onde que eu digo que a tecnologia está cada vez mais humanizada, né. E o objetivo aqui é trazer uma experiência boa para o cliente. Então, ao final aqui eu tenho o objetivo o meu objetivo é que ela faça a ativação do seu cartão, mas eu estou fornecendo vários benefícios para ela, né. Estou oferecendo o benefício de desconto, estou oferecendo benefício de pontuação e eu estou falando isso para ela. E aproveitando, inclusive, linkando ao desejo dela viajar para Ibiza, né. Então os desafios da personalização, eles se tornam realmente os desafios quando você faz isso em escala, né, porque, por exemplo, eu mostrei aqui o caso da Giane, que eu conheço a Giane, sei a idade dela, sei que normalmente é uma pessoa que gosta de viajar, mas isso eu preciso fazer de forma individual. E para empresas que tratam com milhares de clientes, há necessidade justamente que a tecnologia tenha dados, né, individualizados, onde eu crio atendimento individualizado. Então a coleta e análise de dados e a interpretação desses grandes volumes, aí a gente utiliza tecnologias de big data para que a gente possa realmente segmentar esses dados e tratar, e o objetivo é que eu tenha os dados individualizados para que depois eu possa tratar as pessoas também de forma individualizada, né. E a a grande capacidade da ferramenta é justamente ela estar se atualizando o tempo todo, né. Então, eu já conheço o perfil da Jane, mas à medida que ela vai se relacionando com a minha empresa, eu vou alimentando o meu CRM, os meus sistemas lá de relacionamento com ela, então eu sei tudo que ela adquire de produtos, ou se ela falando no produto cartão, eu verifico e tenho como saber tudo o que ela a aquisição. É lógico que tudo isso respeitando GDPR, no caso de empresas que estão sujeitas à lei europeia, e o LGPD no Brasil. Ou seja, todos os dados sensíveis dos clientes, das pessoas, estão protegidos, né. Mas há necessidade para que eu deixe a IA cada vez mais humanizada, há necessidade de eu conhecer algumas informações, né. Então, é lógico que para que você garanta que esse processo, sempre seja feita da forma mais clara possível, o cliente, ele em algum momento, ele te dá o consentimento, ele vai saber exatamente que você está utilizando os dados, inclusive para trazer benefícios a ele, e ele tem a opção de simplesmente não querer compartilhar, também é algo que a lei lhe garante, né. Então, um exemplo para isso é justamente você implementar um sistema de consentimento claro, né, e transparente para o cliente, eh, para a coleta desses dados. E como o agente de IA transforma a personalização com a IA, né?
A integração com diversas fontes, né, então, a partir do momento que eu treinei, eu continuo, reforçando esse treinamento ou atualizando os dados dessa pessoa, quando há integração entre o CRM, e-commerce, né, redes sociais. Então, a plataforma, ela está sempre, se retroalimentando, né. Utilização de algoritmos de machine learning para identificar padrões, insights, algoritmos, né, como clustering, algoritmos de regressão, de classificação, também são utilizados justamente para você personalizar, né, porque eu tenho um banco de dados lá que estão lá todos os meus clientes. E depois eu tenho lá em alguma tabela, em algum local, onde está o padrão de consumo do meu cliente, o que que ele consome, como ele consome, né. Então eu preciso fazer com que essas informações cheguem na minha inteligência artificial, no meu agente, para que ele possa sempre atender o cliente, né, de uma forma mais personalizada. Segmentação avançada, né, então você identificar clientes com alta por exemplo, né, embora isso já seja feito há um bom tempo, eu particularmente há 15 não, há 12 anos atrás fiz um projeto aí para uma grande empresa de telecomunicação, onde a gente tratou bastante essa questão do churn, né, ou seja, o churn é quando aquele cliente tem uma probabilidade de deixar de ser seu cliente, né. Então, por exemplo, num caso de empresas de telecomunicações, um cliente que reclama muito dos serviços, que os serviços, a internet dele está sempre caindo, por algum motivo, ele tem sempre problema, né, a conta vem errada, cobram a mais, a probabilidade desse cliente sair da sua empresa e ir para outra é muito grande. E quais as ações que têm que ser tomadas, né? Justamente melhorar o serviço, né. Então aquele cli ho hoje a inteligência artificial tem condições inclusive também de perceber o sentimento, né, daquela pessoa, até pelas suas palavras ou pelo tom de voz, faz com que também você identifique a probabilidade daquela pessoa, se ela não tiver aquele problema resolvido dentro daquele prazo que ela precisa, ela realmente vai deixar de consumir a sua marca. E pior, né, na questão não é só deixar de consumir, é o quanto que ela pode, de repente, como hoje, você coloca nas redes sociais e depende há um estrago para a marca interessante a ser avaliado, né. Mas o objetivo também não só evitar o estrago da questão, o objetivo é dar uma resposta rápida para o seu cliente, porque pela nossa experiência, a gente percebe que todo cliente hoje precisa resolver as coisas rapidamente. Aqui eu tenho uma situação, né, em que também a IA, ela está treinada para conhecer a EMA, então a partir do momento que a EMA, entra em contato com o agente de IA, ou o agente de IA numa ação proativa entra em contato com a EMA, ele já entra com um discurso baseado nas informações do perfil dela, né. Então, eu sou a Sofia, sou seu assistente pessoal do Future Bank, eu vi que você recebeu recentemente o seu novo Mastercard Platinum Bônus, mas ainda não o utilizou. Como eu posso te ajudar? Não quero utilizá-lo, eu já tenho um cartão que eu uso para jantar. Então, a IA entendeu o contexto aqui, processou rapidamente e voltou. Entendo completamente. Porém, com esse cartão, você pode ganhar 3 vezes mais pontos nos melhores restaurantes de Berlim. E é uma ótima ocasião especial e pode ser uma boa ideia considerando o seu aniversário que está próximo. Então, veja, a inteligência artificial aqui, a IA generativa, com base nas informações que ela tem do cliente, do contexto que o cliente está passando, ela procura dar uma resposta
para ajudá-lo a atingir o objetivo de ativação do cartão. E de novo, né, quando a gente está desenhando esse agente de IA, a gente vai justamente fazer esse trabalho junto à empresa para saber como que a empresa quer quebrar as objeções do seu cliente. Né, porque toda vez que você vai oferecer um produto, principalmente no algo proativo, às vezes o cliente nem está precisando. Uma coisa é o cliente te ligar e dizer que ele quer ativar o cartão. Outra coisa é você mandar o cartão para o cliente e mostrar para ele os benefícios dele ativar o cartão, né. Então, nesse processo, a gente treina a IA para que ela vença as objeções dentro da cultura da empresa, né. Ou seja, a empresa que vai dizer: "Olha, se o cliente, se fizer 3 tentativas, por exemplo, não insista, diga que volta a falar daqui 3 meses", né. Ou se o cliente falar: "Não, olha, vai até a quinta tentativa e depois da quinta tentativa diga que vai ligar na próxima semana". Então a IA, ela também vai assumir, vamos assim dizer, a personalidade da empresa no sentido dos valores que a empresa quer transmitir para o seu cliente através da IA, né. Então hoje a tecnologia permite justamente que a empresa utilize um agente de IA para transmitir os seus valores, não só para os seus clientes, mas também para os seus colaboradores. Né, então eu tenho um agente de IA que pode, no RH, por exemplo, dar todas as informações para o novo colaborador, do que ele precisa saber, né, como que ele pede férias e assim por diante, né. E como que a gente faz aí o remarketing inteligente de carrinhos abandonados, né. Então você também pode usar a IA, uma vez que você tá olhando a sua base lá do seu e-commerce e tá vendo lá que tá havendo um abandono grande aí de carrinhos, você identificar a causa raiz, né, o porquê que as pessoas estão abandonando, porque de repente pode ser que a pessoa esteja abandonando porque ela chega, na hora que ela lança o cartão dela ou na hora que ela vai fechar a compra, por algum motivo o seu sistema também está demorando, né, para dar a resposta e aí a pessoa abandona o carrinho. Ou pode ser que, de repente, por algum motivo não encontrou o produto, ou seja, tem N situações. E aí o que que você pode fazer? A partir do momento que o cliente, você pode colocar uma IA para ela ir assessorando o cliente o tempo todo, né. O cliente está com dúvida ali ou, puxa vida, ele está, com dificuldade, a IA sobe ali e tenta já ajudá-lo, né, para que ele possa efetivamente finalizar a sua venda, né. Então o cliente adiciona um par de sapatos ao carrinho, por exemplo, mas não finaliza a compra. O agente de IA, ou ali na hora, ou depois, né, rapidamente, ele diz: "Olha, não perca os seus sapatos favoritos", e um desconto de 10% para incentivá-lo a concluir a compra, né. Então, aquele cliente que de repente deixou de levar o sapato por algum motivo, o agente de IA entra em ação ali, lembrando que ele deixou, né, procura saber o motivo, né, e dá uma opção ali de um desconto adicional, caso ele queira concluir a compra com aquele sapato. Então os produtos personalizados, eles vão, ajudar justamente nesse processo, né, de você conseguir sempre entregar para o cliente aquilo que realmente ele precisa, aquilo que ele quer, né, e na medida do possível lembrando dele de algum produto adicional que ele esteja esquecendo em virtude dele estar num processo aí, de repente, de uma viagem, assim por diante. Então a gente de IA utiliza algoritmos de recomendação para identificar produtos que o cliente pode gostar, né. É algo que um exemplo prático disso é o que algumas empresas de streaming já fazem, né, dizem: "Olha, você assistiu esse filme, as pessoas que assistiram esse filme gostam desse também, como você assiste filmes nessa categoria, você pode gostar desses aqui também", né. E
E aí é uma questão de cada vez mais que a IA vai interagindo com o cliente, que o cliente também vai dando feedback, se aquela resposta está adequada, não está adequada, à medida que a sua equipe também vai trabalhando no processo de deixar a IA cada vez mais assertiva, faz com que as pessoas, utilizem de uma forma cada vez mais suave, né, sem grandes rusgas, né. Não é aquele cliente que já vai entrar, ele percebe que vem um IA ali, ele já fala: "Quero falar com a atendente humana, porque o agente não vai me resolver". O aumento do tique médio, né, o aumento do tique médio aí das compras, e um agente personalizado para atendimento ao cliente. O objetivo é que esse agente responda a pergunta e resolva problemas do cliente de forma personalizada e eficiente, né. Então, veja, eu estou insistindo nisso, né, independente da situação, seja quando o cliente está num processo, que eu vou mostrar aqui, que a nossa plataforma, ela ela vai desde do processo de compra, quando o cliente ainda não conhece a sua marca, ele está te conhecendo, então a IA vai ajudar, o agente de IA vai ajudar em todo aquele processo para que o cliente conheça os seus produtos e serviços. Depois, a partir do momento que aquele cliente fez a compra, ou ele está num processo de compra, ou ele já mostrou o desejo de consumir a sua marca, você vai fazendo um processo de engajamento desse cliente, né, com o uso da IA, e depois você tem a parte de o pós-venda, né, esse cliente comprou o seu produto e de repente ele quer saber como utilizá-lo, então ele pode perguntar para a IA e a IA rapidamente ali acessando uma base de conhecimento, onde tem lá informações sobre o manual desse produto, de como utilizar, como ligar e assim por diante, ela já forneça ali informações para que ele possa, de repente, fazer um bom uso do seu produto. Então, a partir do momento que você utiliza a inteligência artificial de forma personalizada, né, a gente insiste bastante nisso, porque as pessoas, todos nós gostamos de ser atendidos de forma única, né. Então aquela pessoa que tem pressa, ela precisa ser atendida rapidamente e de forma eficiente. Tem aquelas pessoas que talvez queiram conversar um pouco mais. Enfim, cada um tem o seu tipo e precisa. Redução do tempo de resposta, aumento da satisfação do cliente, otimização da etiqueta, a otimização da equipe de atendimento, né, é possível acompanhar o desempenho do agente. Então, um agente de IA hoje, ele pode tanto ajudar o cliente final, como ele pode ajudar o atendente também, né. Então imagina assim, eu estou lá com o atendente humano, ele está no telefone, e aí o cliente tem uma dúvida técnica sobre o produto, ele pode acionar um agente de IA aqui, que responde para ele tecnicamente, né, o que ele pergunta ali, o que que o cliente está perguntando, o agente responde e ele responde ao cliente, né. Então, o agente de IA, hoje, você pode utilizar tanto para o seu cliente final, como até para apoiar a sua equipe de atendimento ao cliente. Assim como apoiar a sua equipe comercial, quando ela está lá na frente do cliente e o cliente precisa de mais informações sobre o seu relacionamento com a empresa, ele precisa de mais informações sobre o produto, então o o profissional comercial também pode usar um agente comercial ou um agente de IA para ajudá-lo no processo de venda. Então, hoje o que a gente percebe é que o agente de IA realmente é aquele seu assistente, né, então seria aquele profissional júnior, né, que júnior não, eu diria, júnior, né, assim pelo status, né, mas em termos de conhecimento ele é sênior, né. Então é aquele seu assistente, não importa a categoria, é aquele seu assistente. Se eu estou num processo de venda, preciso de informação técnica sobre o meu produto e eu não tenho ali, eu aciono o meu agente, ele vai trazer ali para mim as informações técnicas sobre o meu produto, para eu responder para o cliente.
Então, um exemplo disso é o cliente pergunta ao agente de IA sobre o status do pedido, né? O agente responde com o número, rastreamento. Se o cliente quiser remarcar, ele já remarca. E como ele está em interação com o sistema operacional, hoje é possível você já deixar tudo isso registrado. Então, nessa interação não há necessidade da interação humana. Personalização em marketing, né, campanhas de ativação de cartão, conforme eu mostrei ali no exemplo para vocês. Incentivar a compra de produtos com sazonalidade, aumentar a venda de combo de produtos. Exemplo, ativar cartão para usar no aniversário, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de retenção de cliente, né? Onde eu tenho as informações aqui que esse cliente, o John, de 40 anos, acabou de adquirir uma casa, então, naquele intuito de fazer a ativação do cartão, eu digo lá: "Olá, John, parabéns pela sua nova casa, tenho certeza que você deve estar muito animado. Eu queria compartilhar com você uma oferta que poderia te ajudar com qualquer melhoria a ser feita na casa. Obrigado, mas eu já tenho um cartão. Decorar a casa pode ser custoso, então, aqui, o agente de IA mostra para o John que se ele ativar o cartão, ele vai ter cashback, principalmente em compras de produtos para decorar a sua nova casa ou produtos para mobiliar a sua nova casa. Ou seja, a partir do momento que eu estou olhando, a partir do momento que a IA entra em contato com o cliente, ela monta esse discurso de acordo com o perfil do cliente. Aqui é onde eu estou personalizando o atendimento ao meu cliente. Hã, para aproveitar, aqui dada a experiência, no processo de implementação de IA também, há algo interessante que é você treinar o seu usuário, principalmente quando você está falando de uma IA para suportar a sua equipe que vai suportar o cliente. É importante que você crie, ah, ou melhor, que você passe o conhecimento de prompt, né? Porque no caso de uma IA que apoia a sua equipe, ela vai ter conhecimento de todo o seu produto, né. Então, a pessoa que está consultando a IA, é importante que ela, por exemplo, ao invés de perguntar como utiliza o sistema, né, imagina o seguinte, você está recebendo lá novos colaboradores. Aí o que você vai passar para esses colaboradores que você tem uma IA, você tem um assistente de IA para auxiliá-lo em todo o processo, mas que é importante que ele, ao invés de perguntar, por exemplo: "Como eu utilizo o sistema?", que vai é uma pergunta muito vaga, né, uma vez que essa IA conhece todo o seu processo, todo o seu ERP da empresa, ele pergunte: "Quais são os procedimentos para lançar uma nota fiscal de compra?". Então a resposta vai ficar mais assertiva. Então, para os nossos clientes internos, a gente procura justamente auxiliar o nosso cliente interno, possibilitando a ele esse conhecimento de qual que é o prompt mais adequado para perguntar para a IA, uma vez que essa IA tem um conhecimento bastante vasto da empresa e de toda a organização. Agora, quando você está falando com o seu cliente externo, aí você faz o processo ao contrário, você procura verificar se tem alguma questão que a IA não entendeu, porque faltou o contexto, aí a IA continua perguntando para adquirir o contexto, porque a IA ela vai ser mais assertiva quando ela tem dados do seu cliente, de comportamento, contexto. Aí é que ela consegue ter a resposta mais rápida, né. Então utilize, linguagem clara, né, por exemplo, há uma falha catastrófica no protocolo, né, então o sistema não está conseguindo se conectar à rede, é uma resposta mais adequada, né. Hã, e aqui, né, para finalizando já, né, a nossa plataforma, conforme eu falei, ela vai atuar
na aquisição de novos clientes, no engajamento de novos clientes, na retenção desses clientes e também no processo de cobrança. E agora eu quero mostrar ela aqui na prática para vocês rapidamente. Vamos lá, só um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Ah, aqui, ó, por exemplo, ó, aqui é a IA entrando em contato com o João Batista, né? Ela dizendo: Olá, João, tem uma oferta imperdível para você. Desculpa, pessoal, eu dei uma corridinha aqui, mas vão colocando as dúvidas aí, porque é bastante conteúdo, embora eu tentei sintetizar ao máximo, mas é um conteúdo bastante empolgante, né? Para gente que gosta, você acaba, às vezes, de repente, tendo que ficar se vigiando com relação ao horário, né? Então, por exemplo, aqui ele diz, ó, Olá, João, sou assistente virtual da SAP Cobranças, estou aqui para lhe auxiliar a resolver a pendência financeira de maneira rápida e eficiente. Tudo bem? Eu digo, não tenho pendência, não tenho pendência. Vamos ver o que ele vai responder para mim. Entendo, João. Vou verificar as informações relacionadas à sua conta para garantir que está tudo certo. Enquanto isso, você lembra de alguma transação recente, ou empréstimo que possa estar relacionado a essa cobrança? Veja, ele sempre trata de uma forma empática, né, porque é assim que ele foi, construído. Então eu digo aqui que não tenho pendência, ele não discute, ele diz: "Olha, entendo, mas vou verificar as informações", né, que ele está assumindo que ele pode estar com algum engano, mas ele aproveita e já pergunta: "Olha, será que você não tem nenhuma transação?" Eh, "Fechei a conta", sei lá, "fechei a conta". Vamos ver o que ele diz. Entendo, João. Mesmo com a conta fechada, é importante regularizar o saldo pendente para evitar impacto no seu histórico bancário. Podemos verificar juntos os detalhes para garantir que o valor está correto? Podemos. Opa. Ótimo, João. Vamos verificar os detalhes juntos. O valor pendente é de 50 mil, referente ao empréstimo. Podemos configurar um parcelamento de até 24 vezes ou oferecer um desconto de 5% para pagamento à vista. Qual opção seria melhor e conveniente para você? Nenhuma. Vamos ver o que ele fala. Entendo, João. Podemos criar um plano de pagamento. Ou seja, você veja aqui que ele está procurando o tempo todo buscar algo que fique bom para o cliente, né? E que fique bom para a empresa. É, bom, pessoal, eu dei uma corridinha aí para sobrar até um tempinho para a gente conversar. E é isso. Maravilha, Odair. Excelente. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bacana, bacana. Vamos lá então, deixa eu ver aqui como é que estão as dúvidas da turma. Olha, tem até o Ronaldo Ramires colocou um comentário aqui, né? Via de regra, os agentes estavam sendo mal utilizados até minha última interação com o banco digital. Foi péssima a experiência, ainda mais segundo alguém que sabe o potencial da ferramenta. E tá bacana. E o Carlos, ele colocou o seguinte: bom dia, Daí. Qual é a LLM da solução IT2B? Hoje a solução que nós utilizamos é uma LLM própria do fabricante, né? Então ele desenvolveu essa LLM. Isso traz para a solução justamente essa facilidade de treinamento, é um treinamento que ocorre de forma mais rápida, mais dinâmica, e também a integração dessa solução com sistemas satélites, né? Sistemas de CRM, de ERP e assim por diante. Ok, vamos ver aqui se temos mais. Só um minutinho.
Só um minutinho, peraí. Vamos lá, turma. Vocês estão tímidos hoje, hein? Vou fazer sorteio não, hein, no final, hein? Se não Chega tiver na hora do pergunta, eu vou fazer. almoço. Tá chegando a hora do almoço, né? Daí o pessoal começa. Como é que eu falo? Começa a ficar mais com preguiça. Mas vamos lá. Já tá aparecendo uma nova aqui. E você vai estar com a gente em São Paulo, lá no evento, Daí? Então, eu tô verificando aí a turma, a nossa área de marketing aí. Opa, Possivelmente sim, estaremos lá. maravilha. Maravilha, sim, vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá? Com certeza. André Guimarães colocou aqui: qual o resultado que uma empresa pode esperar quando utiliza um agente de IA para cobrança? Olha, pergunta interessante. Obrigado pela pergunta. Na nossa experiência aí com alguns clientes, a IA ela tem em torno aí de 80% ela consegue o engajamento e a Uhum, resolução das cobranças, né. Então, para cada 100 cobranças que são feitas por um agente de IA com o uso da nossa plataforma, ele consegue entregar aí, né, pelo menos nesse caso, houve uma entrega aí de 80%, né, ou seja, de cada 100, 80 obtiveram um êxito, né. uhum, É lógico que isso é algo de caso a caso, né, mas o que a gente procura, dizer é assim, o agente de cobrança de IA, ele vai ser personalizado, né, então, tanto ele vai procurar tratar o a pessoa a qual ele está cobrando, procurando realmente dar alternativas que viabilizem, né, e o agente ele tem aquela característica de ser empático e buscar as várias alternativas, e você que vai dizer para, como eu comentei durante a apresentação, você que vai dizendo para a IA quantas tentativas ela deve fazer, quais os caminhos que ela deve seguir, né, para que ela possa efetivamente atingir o êxito da cobrança, né. bacana. É isso, Tem Wagner. aqui, vamos lá. É, outra, como manter o agente de IA atualizado? Então, como eu falei, na nossa plataforma, pelo fato da possibilidade aí de integração com sistemas, então você vai atualizando constantemente, né. Então, por exemplo, ele vai a partir do momento que ele vai falar com o Odair, ele vai buscar a última informação do Odair no sistema. Qual a última transação que o Odair fez, se ele ativou o cartão, se ele não ativou o cartão, né? Quais os gastos que ele teve no cartão, por exemplo, qual o perfil de compra dele. Então, ele já está atualizado e a partir dali ele monta o discurso para conversar com o Odair, né? E também de novo, né, sempre reforçando, tudo isso respeitando o LGPD, respeitando as leis de proteção de dados do cliente, né. Então, se, tem um consentimento do Odair ali, de que pode utilizar as suas informações, ok. Se não tem um consentimento, é lógico que ele não vai utilizar, daí ele vai fazer o uso dos recursos que ele tem. Ou seja, com as informações que ele tem, ele vai seguir em frente, né. E lembrando sempre, a nossa plataforma sempre vai dar abertura para que a qualquer momento haja uma interação com o humano, né. Isso é muito importante. Ah, bacana. E o Ronaldo Ramires colocou o seguinte: o modelo de IA pode se comunicar direto com o banco de dados, é, transacional, por exemplo? Olha, ele vai trazendo informações. O direto aí precisaria de depois passar algumas informações mais técnicas aí, né, Ronaldo, mas assim, ao final ele vai ter as informações. Então, por Uhum. exemplo, é que eu comentei. Se eu vou me comunicar com o Odair, eu vou trazer a IA, ela vai estar ali conectada e verificando as informações do Odair ali online, né, à medida que ele esteja acontecendo. É lógico que no momento de atendimento, possivelmente não estaria acontecendo nenhuma operação, mas se houve uma operação há 15 minutos atrás,
o agente já vai estar informado disso. Bacana. E o Carlos colocou, existe alguma forma de fazer testes da plataforma? Como que funciona? Sim, existe, Carlos. Tem aí o meu telefone, meus contatos. Converse comigo aí, a gente tem sim, tem uma disponibilidade aí de uso durante uns 30 dias aí, né, para que você possa testar a plataforma. Maravilha, daí. Coloquei no chat para eles aqui, os Tá, contatos, tá? Então, assim, gente, fiquem à vontade para entrar em contato com o Daí. O Daí, queria deixar aberto aqui agora para você fazer as suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso e também das pessoas que vão assistir a gravação. tá joia. Então, em primeiro lugar, agradeço aí, Wagner, a oportunidade aí de compartilhar aí o conhecimento que a gente tem adquirido aí ao longo do tempo na prestação de serviço aí aos nossos clientes, né. Compartilhar essa plataforma, que é uma plataforma aí, né, bem robusta, que pode atender aos clientes, né. E agradecer a todos aí que participaram, né. Hoje, nesses dias corridos, né, como a gente tem visto aí, onde a gente quer resolver sempre as coisas mais rapidamente, a gente dedicar aí um período aí de 1 hora para ouvir uma palestra, ouvir experiências, né, compartilhar conhecimentos. Então, agradecer a esse pessoal que está aí, ao pessoal que vai assistir aos links, às gravações posteriormente, né. Então, sou muito grato aí a vocês, grato aí ao público e estou à disposição. Conforme o Wagner colocou aí no chat os meus contatos, fico à disposição para conversar com vocês, para quem quiser conhecer mais profundamente a plataforma, para quem quiser conhecer mais os serviços da IT2B, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigado aí, um bom dia a todos. Maravilha. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, Odaí. Diga. O Henrique Schmaus colocou o seguinte: pensando em sustentação, cliente pede uma atualização de cadastro. O agente consegue consumir uma API para atualizar tal informação? Sim, é possível, mas aí a gente precisa ver caso a caso, por conta da complexidade disso, mas sim, né, a plataforma ela tem APIs de comunicação, então as APIs tanto podem trazer informações como gerar informações. Mas aí depende da situação, e a gente utilizaria outra tecnologia, que nem, por exemplo, se a IA está capturando, eu posso ter um outro agente aqui, porque quando a gente está falando de uma plataforma, eu não estou falando de um agente único. Então eu posso, esse agente aqui captura o novo cadastro, e eu tenho um outro agente aqui que entra no sistema e atualiza os dados, né. Então, na verdade, é a interação entre agentes, mas é possível, né, e o que a gente precisa é entender qual o melhor caminho técnico para ser feito isso, né, e qual é a complexidade dessa integração. Se é só uma Sim. atualização, mas é uma atualização de nome, é uma atualização completa, enfim. Mas a resposta é sim, é possível e pode ser feito inclusive com o uso de mais de um agente. Maravilha, Odaí. Odaí, em nome da BEINFO, do Instituto Formation Management, deixa aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje, tá? E com certeza nos encontraremos presencialmente nos eventos desse ano. Tá joia. Obrigado, obrigado a todos e tenham todos um bom dia. Um abraço. Excelente. Até mais, Odaí. Até mais, tchau.